Bom, vamos orar. Bondoso Deus, obrigado por esse sábado maravilhoso. Nos abençoa, nos ajude a entendermos melhor esses temas e podemos gravar da melhor maneira possível e ir compartilhando. Abençoa a nossa vida, nos livra do mal e nos ajude a entender as pessoas também. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então vamos lá. Vou compartilhar a tela. Tela compartilhada. A origem do mal. Você quer ler, Elisângela? Tá, esse é o estudo 3. Charles Baudelaire, historiador, artista e poeta francês do século XIX, acreditava que Deus criou a natureza e os seres humanos para serem bons e maus, resultando no que parece ser uma mistura de ambos. Há quem concorde com Baudelaire, mas qual deve ser a postura do cristão? Como harmonizar um Deus amoroso que deu a própria vida para salvar pecadores com a existência de doença, sofrimento e morte? Que dizer de realidades como violência, terrorismo, roubos e assassinatos frios que acontecem todos os dias? Deus é responsável por tudo isso? Se não, quem é? Deixemos que a Bíblia responda. Muito Então, bem. O estudo de hoje é sobre a origem do mal. E aqui vão nós ser temos um de texto que agora. a Elisângela leu. E a pergunta um é: de quantos anjos é composto o exército do céu? O exército de Deus, né? Apocalipse 5, verso 11, traz essa resposta para nós. Vamos ler o texto. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono dos seres viventes e dos anciões, cujo número era de milhares, de milhões, de milhares, de milhares. O que que o livro sagrado, a Bíblia, está dizendo para nós? Que os anjos do céu são compostos, os anjos, o exército de Deus é composto de milhares de anjos, milhões e milhões, é um número incalculável para nós, é como a areia do mar. Nós não sabemos a quantidade de anjos que existe no céu, somente Deus. Assim como ele sabe, assim como Deus sabe o número de quantos cabelos tem na nossa cabeça, que nós não conseguimos contar, ele sabe quantos anjos ele tem no céu, porque ele mesmo é o Criador. Perguntinha 2. Nós só sabemos que são muitos anjos. Exatamente. Pergunta 2. Que descrição a Bíblia faz de Lúcifer, ex-líder, ex-líder dos anjos, né? Ele foi um líder dos anjos. Ali, Ezequiel 28, 14, 15 e 17. Então, a Bíblia responde para nós essa descrição no livro de Ezequiel, no Velho Testamento. De- Deixa eu ler. Pode ler, então, Dois Ezequiel. a 17. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Versículo 15. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fosses criado, até que se achou iniquidade em ti. O 16 agora. Na multiplicação do teu comércio, te encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei
perecer. Ó querubim da guarda, em meio ao brilho das estrelas. 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis, te pus para que te contemplem. Exatamente. O verso 17 de Ezequiel está trazendo para nós a explicação do que aconteceu, né? Por que que Lúcifer, um líder dos anjos no céu, como um regente celestial ali, ele, ele foi expulso de lá. E por que que ele foi expulso? Porque elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria. Então ele era sábio, mas se corrompeu porque a partir do momento que ele achou que era mais que Deus, ficou orgulhoso, quis o lugar de Deus, a sabedoria que vinha de Deus para ele se corrompeu nele mesmo, né? Não mais passou a ser sábio, em sim tolo. Por causa de teu resplendor, lancei-te por terra. Então, quem o lançou por terra? Jesus o lançou por terra. Diante dos reis te pus para que te contemples. Então, ele foi expulso de um paraíso maravilhoso, de um céu perfeito, onde os anjos coabitavam com Deus e louvavam a Deus, porque ele se tornou um indivíduo intrigueiro e arrumador de confusão. Ele ali passou a ser assim. Então já não encontrou um ambiente mais para ele, onde era um ambiente de paz, de tranquilidade, de adoração a um Deus Criador que cria todas as coisas, que merece adoração por ser nosso Pai. Vamos avançar para o 3. Que outros pecados esse anjo cometeu? Isaías 14, o 12 ao 14, né? No Velho Testamento, livro de Isaías. Do 12 a 14, eu vou ler. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. 13. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. 14. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Até o Então, 14 eu li. o Até estudo o aqui 17. na pergunta até o 14 só. Ah, sim. Então, ele queria subir acima das mais altas nuvens e exaltar, ser semelhante ao Altíssimo. Então, é esse que era o intento dele. Então, olha aqui, verdadeiro ou falso? Então, ele queria assentar-se no trono de Deus? Queria, verdadeiro. Pretendia ser semelhante ao Altíssimo? Ele queria ser Deus. Então, é verdadeiro. Ele queria ser Deus. Queria o lugar de Deus para ser adorado? Também é verdadeiro. Ele queria. E o último lá, amou a Deus? Esse é falso. Ele não amou verdadeiramente a Deus, a quem devemos dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a gratidão, porque temos a vida. É Ele quem nos dá vida e a vida provém de vida. Então ele falhou Ele no ponto queria, mais elementar, que é amar aquele que lhe deu a vida. ele queria ser acima de Deus, Isso, melhor que Deus. exatamente. Acima de Deus, melhor que Deus. A perguntinha 4. Qual foi o resultado da rebelião desse anjo? Apocalipse capítulo 12, verso 7 ao 9, nos responde qual foi o resultado. O que que aconteceu como resultado da rebelião? O último livro da Bíblia, no Novo Testamento, chamado de livro do Apocalipse, ou em inglês, livro da Revelação, no capítulo 12, o verso 7 até o verso 9. Diz assim: houve peleja no céu. Olha só, o que que é peleja? É guerra, né? É guerra. Miguel e seus anjos. Aqui a palavra traz a palavra Miguel. O arcanjo Miguel na Bíblia é Jesus, né? Um outro estudo, uma outra oportunidade, a gente pode falar sobre isso e mostrar biblicamente que
O arcanjo Miguel é Jesus. Então houve uma guerra no céu entre Jesus e seus anjos. Olha só, Jesus e as criaturas que ele criou. Quem foi o indivíduo que criou esse problema lá? Ó? Pelejaram contra o dragão. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Então, os anjos que estavam do lado de Jesus lutaram contra Satanás e os anjos que estavam do lado de Satanás. É o que a Bíblia está nos dizendo aqui, revelando. Por isso que se chama revelação, né? Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Olha aí, foi mais claro do que isso, não tem. O texto ele é muito claro. Ele está dizendo: olha, houve guerra no céu porque o inimigo ocultou no seu coração coisas impuras, desejou ser Deus, ficou orgulhoso, queria o trono de Deus, queria ser o próprio Deus e começou a disseminar intrigas, confusão. E aí Deus falou: olha, você não vai poder mais ficar aqui porque você está criando muita confusão. Não tem mais como. E aí expulsou ele e os seguidores dele, que eram anjos também de Deus, que seguiam e adoravam a Deus e abandonaram a adoração a Deus e passaram a ser demônios. Então aqui a É Bíblia diz a explicação aqui, ó. O mal surgiu no céu, através de um anjo de luz que se rebelou contra Deus e passou a chamar Satanás, né? Ele antes era um anjo de luz, depois ele começou, quando o pecado surgiu no coração dele, ele começou a se chamar Satanás. Nesse conflito, a terça parte dos anjos se uniu ao inimigo, foi expulsa do céu e veio a alojar-se na terra. Apocalipse 12:4. isso mesmo. E é essa a verdade. Agora vamos à perguntinha 5, né? Que advertência Deus faz a Adão e Eva no Éden? Que advertência Deus fez a Adão e Eva no Éden? Aqui é a perguntinha número 5, ó. Até selecionar ela. Gênesis 2, o 15 ao 17 traz essa resposta para nós. Qual foi a advertência, né? A própria Bíblia se explica, né? Capítulo 2, do 15 ao 17. Diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então, essa foi a advertência de Deus para o casal endêmico, o homem e a mulher, ele os criou no paraíso, perfeitos, vivendo da vida eterna, e falou: olha, aqui tem uma árvore. E aqui, esse cidadão que se rebelou contra mim, ele pode ir ali, mas não pode comer dali, não pode chegar perto ali, não é bom estar ali e não é bom, não coma do fruto. Porque Deus disse: no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Deus disse: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se comerdes, certamente morrerás. E o que nós temos visto até hoje? As pessoas estão de fato morrendo, nossos amigos, pessoas que amamos. O pecado entrou no mundo e a morte junto, e todas as pessoas têm vindo à morte. Vamos à perguntinha 6, né? O que que diz lá? Bem assim. Ó, vou até aumentar um pouco mais. Contrariando a advertência divina, o que a serpente disse à mulher? Olha só, nós temos um ponto interessante aqui, porque Deus falou para Adão e Eva pessoalmente: olha, não vai lá comer, não é para comer, mas aí
A serpente contrariou a palavra de Deus, como sempre, né? Ele queria ser Deus, estar acima das mais altas nuvens, foi expulso do céu, veio parar na terra e continuou com o processo dele de intriga. E aí ele fala para a mulher, né? Lá em Gênesis 3, do verso 1 ao 5. Mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comerás, nem dele Tocareis. dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. O que que foi que a mulher disse aqui para a serpente? Eu li até o 3, mas continua. Então a serpente disse à mulher: Olha o que que a serpente falou para a mulher. É certo que não morrerei. Serpente está falando, ó, Deus falou que vai morrer. A serpente falou: Não, não vai morrer, não. Isso é bobagem. Pode comer, né? Porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis, conhecedores do bem e do mal. Sim, passaria a conhecer o mal, que não havia necessidade de conhecer, mas junto com o conhecimento do mal vem a consequência da morte, que Deus já tinha dado a advertência e falou, né? É como nós, pais e mães, e às vezes a gente fala para o filho: Filho, não põe o dedo na tomada porque dá choque. Nós já sabemos a consequência ali. Você pode ser eletrocutado. E aí vai a criancinha, já ouviu que não pode, vai lá e põe o dedinho lá e toma um choque. Essa é a consequência. Deus avisou da consequência. Olha, se você comer, vai perder a vida eterna, não vai mais viver continuamente nesse paraíso alegre, sem fardo, sem cansaço, sem canseira, sem dificuldade. E aí você vai morrer. E de fato morreram. Adão viveu 930 anos e morreu. Eva também morreu. E outros que vieram também morreram. E nós aqui morreremos, mas com a possibilidade de morrermos salvos em Cristo Jesus, aceitando o nome dele. Amém. Então, essa serpente aí é Satanás, que estava lá falando com eles, né? Exatamente. Vamos avançar para 7. Que certeza Deus transmitiu a Adão e Eva quando eles pecaram. Olha, então eles pecaram e teve um problema, então Deus precisou comunicar alguma coisa a eles. Então, o verso 15 responde para a gente. O verso 15, ele é um verso profético. Diz assim: Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e os seus descendentes. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, aqui o verso 15 é uma profecia. Jesus está falando: olha, eu virei outra vez, eu virei essa terra morrer no lugar do cordeirinho que Jesus matou e vestiu. E a mulher disse: multiplicarei. Aí vem aqui uma certa maldição aqui por conta do pecado, né? Deus matou um cordeirinho e falou: até que eu venha, vocês vão matar esse cordeirinho me simboliza. Quando eu vir, eu vou me encontrar com esse cordeiro que é inocente. E eu vou morrer no lugar desse cordeiro, mas vou morrer por vocês, pecadores. Então Jesus deu ali um cheque predatado, um Pix agendado, que hoje já mudou, né? Não é mais cheque. Então é isso. Jesus Cristo, o descendente da mulher, esmagaria a cabeça da serpente, que é Satanás. Jesus esmagaria a cabeça da serpente. Ele deixaria o céu através do ministério da encarnação, nasceria de mulher, viveria como homem e por sua morte e ressurreição decretaria o fim do domínio de Satanás. E foi o que aconteceu, né? Deus seja louvado por isso. Essa foi a solução de Deus, né? Essa foi a solução, Jesus morrer na cruz por nós. E ainda é a solução. Então a perguntinha 8: de que maneira Satanás nos engana hoje? 2 Coríntios 11, 14 e 15. Consegue ler aí, Elisângela? O Novo Testamento, 2 Coríntios
14, né? O capítulo 11, verso 14 e 15. Que diz assim: E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. O 15. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e a Ex- fim deles será conforme, e o fim deles será conforme as suas obras. Isso mesmo. Então, o que que acontece, né? O inimigo ele se transforma num anjo de luz, ele se disfarça de bonzinho para enganar aqueles que querem andar com Jesus. Ora, se ele faz isso, como então nós vamos saber se estamos fazendo a coisa certa, se estamos andando no caminho de Deus ou não? É estudando a Bíblia, não tem outro caminho. O caminho é estudar a palavra de Deus para não ser enganado, porque ele fala doce, manso, calmo, e ele não aparece para ninguém como um diabo chifrudo, mas ele aparece como aquela carência que a pessoa tem, aquela necessidade, aquela fraqueza, e aquilo que ele oferece para a pessoa, para que a pessoa peque, para que a pessoa se desanime de Deus, ou que ela tenha conhecimentos doutrinários equivocados. Então, Mateus 24 tem outro texto para a gente ler. Diz assim: Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Olha o que que a Bíblia está dizendo aqui, então, para nós. Que olha, porque vai surgir falsos cristos, pessoas dizendo por aí que são cristos, são que vieram, que são Jesus. Então vai surgir um monte de gente assim, né? A gente sabe que existe aí, não sei nem se está vivo ainda, um cidadão aí que se chamava Jesus Cristo, andava por aí e falava que ele era Jesus, né? Então é um falso Cristo. Falsos profetas. O que que a palavra profeta quer dizer? Que profetiza, que ensina, mas o que caracteriza uma pessoa ser falsa ou ser verdadeira? Se ela ensina de si mesma ou se ela ensina da palavra de Deus. A palavra de Deus diz: não matarás. É o que está escrito. Ama teu próximo como a ti mesmo. Guarde os mandamentos. É o que diz a palavra de Deus. Então, se alguém falar diferente disso, é um falso profeta. Se alguém contradizer qualquer ponto da Bíblia, é um falso profeta. Então, o estudo da Bíblia é o que garante que nós não seremos enganados. Olha só, continua o texto. Operando grandes sinais e prodígios. O que que são sinais e prodígios? Milagres. Está dizendo que essas pessoas que são falsos profetas vão operar sinais, milagres, vão fazer curas. Ora, então, para eu saber se a pessoa está com Jesus, ela estar curando não é uma forma de saber que ela está com Jesus. Se ela tem algum tipo de poder oculto, ela faz milagre, ela faz alguém aparecer aqui, acolá, né? Ela faz alguma doença sumir. Se essa pessoa consegue fazer algum milagre, isso não é uma característica de que é Jesus. O que é que prova que essa pessoa é de Jesus? Se ela fala segundo as Escrituras. Isso sim, segundo a revelação, segundo a palavra de Deus, e não contradiz. A sua vida não pode contradizer a palavra de Deus, é a única forma de saber. Porque o inimigo de Deus, acabamos de ler no verso anterior, ele aparece como um anjo de luz, ele faz seus sinais, seus milagres, ele não consegue trazer a vida, mas quando ele se retira de uma pessoa, essa é a cura, porque ele é a enfermidade em pessoa. E tem mais, diz assim: prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Quem são os eleitos? Aqueles que estão estudando a palavra de Deus. Mas preste atenção no texto que diz: se possível, os próprios eleitos. Quer dizer que esses sinais e esses prodígios não enganam o povo de Deus que estuda a Bíblia, o livro sagrado. Não consegue enganar. Por isso que fala, se é uma condição, se possível, porque tenta.
tenta. O intento é esse, então tem uma condição. Se fosse possível. Por que que não é possível? Porque ele estuda a Bíblia, o Espírito Santo está com ele, dá inspiração para entender a palavra e ele tem discernimento. Não é possível enganar alguém assim que está andando com Jesus. Não é possível. Quer falar alguma coisa, Elisângela? Sim, vamos para 10 agora? Pergunta 9. 10. 9. A 9 Ah, não. aqui, a 9 diz assim. Muito bem. Com, contra quem o inimigo está especialmente irado, né? Vamos ver aqui Apocalipse 12, 12, né? Contra quem o inimigo está irado, né? Temos pouco tempo, então nós vamos avançar rapidamente aqui. Apocalipse 12, 12. Diz assim. Apocalipse 12, verso 12. É isso mesmo? Isso. Verso 12. Eu vou pular para o 17. Irou-se É o dragão 17. contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e pôs-se sobre a areia do mar, né? Então a gente não vai estudar sobre os simbolismos aqui, mas mulher quer dizer igreja, e dá para provar na Bíblia. O dragão é o próprio Satanás, e o mar quer dizer multidões, né? E aqui está dizendo: irou-se contra a sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus Cristo. Aqueles que estão guardando os mandamentos de Deus. É contra esses que o inimigo está irado. Perguntinha 10. Como, como nos é possível vencer Satanás? Efésios 6, o verso 10 e o verso até o verso 18. O livro de Efésios. Deixa eu ler aqui. Lê. O verso 10. Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer ser inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingi-vos com a verdade e, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Isso mesmo. Então, como que nós podemos vencer o inimigo? Não é eu indo lutar com ele, é simplesmente estando com Jesus e esquecendo dele. Eu não tenho nada com ele, eu não tenho que nem me preocupar com ele. Jesus venceu ele na cruz, eu não posso com ele, nenhum de nós pode com ele, mas Jesus pode e ele é quem tem a solução para o problema do pecado. Então, nós temos que entender é isso, que como que nós podemos vencer Satanás? Tá com Jesus. Acabou. Tá resolvido. É através do estudo da Bíblia, né, que está falando aqui, né, a armadura de Deus, da oração, estando com o Espírito Santo, Sim, perfeito. Exatamente. Vamos orar, Elisângela? Nosso tempo acabou. orar. Bom Deus e Pai eterno que está no céu, obrigado por esse estudo. Que o Senhor possa abençoar as nossas vidas e aqueles que assistirem, que eles sejam abençoados grandemente por Ti, entendendo que a única oportunidade de salvação é em Cristo Jesus, nosso Senhor, que o seu sangue derramado na cruz tenha valor para todos nós e aqueles que assistirem esse estudo. Livra-nos Amém. do mal, em nome de Jesus. Amém. Amém.